Graça e paz, igreja. Amém. Glória a Deus. Vocês já viram que eu sou o menor dos meus irmãos, né? Eu sempre sou um Alex desse tamanho aqui, Fran. Mas tá bom, né? Deus usa os pequenininhos também, eu acho. Às vezes, quando Ele quer, né? Ele usa, né? Glória a Deus. Que atmosfera boa, que culto maravilhoso. Eu creio que se a gente está sentindo o poder de Deus, eu creio que Deus está se alegrando na nossa adoração, né? Isso é bom. Nós estamos aqui nesse ambiente propício para isso, para adorar o nosso Rei, para ouvir a mensagem, para crescer na fé, mais um pouco no dia de hoje. E eu queria que você abrisse sua Bíblia em Provérbios de número 24. Provérbios de número 24, do verso 30 ao 34. Antes de ler, o título é Um Passo para o Sucesso. Um passo para o sucesso. Amém? Eu vou ler aqui. Passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. Havia espinheiros por toda parte, o chão estava coberto de ervas daninhas, e o muro de pedra estava em ruínas. Observei aquilo e fiquei pensando, olhei e aprendi esta lição. Vou dormir um pouco, você diz. Vou cochilar um momento, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas a pobreza lhe sobrevirá como um assaltante, e a sua miséria como um homem armado. Geralmente, as pessoas passam a vida e elas olham para trás e elas falam: eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo. Não é assim? Quantas vezes nós olhamos para nós e falamos: nossa, se eu tivesse me esforçado um pouquinho mais naquela situação, se eu tivesse feito aquilo, hoje minha vida estaria diferente. Esses dias eu estava vendo a história de uma mulher, e um pequeno trecho da história da vida dela. Ela disse que trabalhava no hortifruti, e ela carregava caixas no hortifruti. E ali aquele carrega caixa para lá, carrega caixa para cá. E o sonho dela naquele momento da vida, ela queria trabalhar no caixa. Porque o caixa primeiro que ia ficar sentada trabalhando e tinha um ventilador. E ela falou: se eu conseguir trabalhar no caixa, né, vai ser uma coisa boa. Aí o que ela fez? Ela percebia que a pessoa que estava no caixa, como era um hortifruti, e muitos são assim, a pessoa vinha com a fruta, a pessoa lá do caixa olhava numa tabela o código daquela fruta e digitava. O que ela fez? Ela começou a decorar os códigos. Ela falou: vou decorar todos os códigos. Quando chegar a minha oportunidade, eu vou estar preparada. E um dia a oportunidade chega, não chega? Um dia, não que ela queria usurpar o cargo da outra pessoa, mas um dia a outra pessoa ficou doente. E aí chamaram ela, falou: você consegue? Ela falou: consigo. E aí o que ela fez? Entrou no caixa. Então a fruta que ia passando, ela já sabia, já ia digitando. Ela falou que até agora ela sabe o código das frutas ainda, daquelas coisas que tinham lá. E o que aconteceu? Os clientes começaram a falar: nossa, como está mais rápido agora, como está melhor agora. E o que aconteceu? Ela ficou lá. Naquele tempo da vida dela, ela ficou lá, trabalhando naquilo que ela sonhou. Aquele era o sonho daquele tempo. Então, ela estava a um passo para o sucesso que ela almejava, que era sair de carregar caixa para trabalhar no caixa, e ela alcançou o sucesso, né? Algumas vezes eu lembro todo mundo já viu na internet, aquele hominho que vai cavando com a picareta tentando achar o tesouro. Todo mundo já viu isso, né? Quando falta 1 milímetro para ele conseguir chegar no tesouro, ele desiste, põe a picareta nas costas, falando: não vai dar certo. Não é assim? Todo mundo já viu. Talvez a gente já foi assim também.
Se fosse 1 milímetro mais para frente, poderia ser que desse certo. E assim, muitas vezes, nós desperdiçamos. Às vezes, o homem que foi com a picareta, ele ainda chegou muito longe. Talvez muitos de nós, às vezes, nem sairíamos do lugar. Ah, mas eu vou ter que cavar. Isso vai ser muito difícil. Eu prefiro ficar aqui mesmo, porque cavar é muito difícil. E o texto de hoje, ele fala sobre a preguiça. E a preguiça, na vida do ser humano, é uma derrota. Porque ela faz que o ser humano fique prostrado, e não progrida, e não avance, e não conquiste. E o significado de preguiça é assim, tá no dicionário é assim, ó. É uma característica ou atitude que demonstra pouca disposição para o trabalho ou aversão ao trabalho. Está também relacionada com negligência, indolência, demora ou lentidão em praticar qualquer ação. Isso é o significado de preguiça. No próprio livro de Provérbios 24:30, diz assim: diz o preguiçoso, há um leão lá fora, se eu sair ele me matará. Então essa é uma desculpa do preguiçoso, porque está todo mundo saindo lá para fora. Mas ele diz, há um leão lá fora, eu não posso ir lá, o leão vai me matar. Então assim, em muitas áreas das nossas vidas, nós arrumamos desculpas para não fazer, porque deixamos a preguiça dominar. E eu digo aqui, não só a preguiça talvez do trabalho, mas há várias áreas em nossas vidas onde nós somos preguiçosos para tomar uma ação e assim nós não conseguimos desenvolver naquela área. E esse livro de Provérbios, ele é sabedoria. É aquilo que Salomão e outros observaram no ser humano e viu o que atrapalhava o ser humano. Se nós ouvíssemos Salomão, não que Salomão fosse perfeito, né? Lendo sobre ele, nós sabemos que teve as suas falhas, mas ele foi um homem muito sábio. Diz a palavra de Deus que ele escreveu milhares de provérbios. Então ele era um homem de muita sabedoria. E hoje nós podemos, ao invés de passarmos pelo problema, talvez nós podemos só observar um problema que pode chegar ou na vida de alguém e aprender do que a palavra nos ensina para não cair no que nós lemos aqui desse homem aqui, desse campo, dessa vinha. A palavra de Deus, ela reprova a preguiça. E aqui eu não estou falando de descanso, tá bom? Teve uma época da minha vida que eu achava que se eu ficasse parado, sem fazer nada, eu estava com alguma coisa errada. Então eu não conseguia descansar. Se eu tivesse domingo à tarde em casa, eu não conseguia. Eu tenho que ler um livro, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que fazer alguma coisa, eu não posso ficar parado, eu estou perdendo meu tempo. Há tempo para todas as coisas. A preguiça, o seu tempo de descanso é o seu tempo de descanso merecido. Isso não é preguiça. Preguiça é quando nós não tomamos a atitude que temos que tomar, porque vai nos custar alguma coisa. Vai nos custar tempo, dinheiro, oração, jejum. E aí nós vamos deixando aquilo para lá e não tomamos uma decisão. Palavra de Deus. E Paulo era bravo muitas vezes. Em 2 Tessalonicenses 3:10 ele disse assim, ó: porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. É forte, não é? Não seja pesado para ninguém não. Se você quer ficar à toa, fique aí, mas também não vai comer não. Vai trabalhar, vai correr atrás. Jesus disse assim, porque Jesus fez uma cura no sábado, no homem que estava ali no tanque.
E aí foi criticado porque ele realizou uma cura no sábado. Onde já se viu curar alguém no sábado? Tinha que deixar sofrer, né? Tinha que ficar sofrendo lá até chegar o domingo, né? Era isso que os religiosos queriam, né? Não eram eles que estavam doentes ali, né? Estavam bons. E aí eles questionam Jesus e Jesus fala assim: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então a vida consiste disso, de trabalho. E não só desse trabalho que nós realizamos dia após dia para levar o nosso sustento, para comprar aquilo que nós queremos. A vida precisa movimentar. Muitas vezes nós estamos a um passo do sucesso. A um passo do sucesso, a uma atitude do sucesso, mas nós continuamos parados. Tem o preguiçoso gospel, nem todos são, né? Mas tem um que é gospel, né? Ele dá aquela desculpa gospel, né? Ele diz assim: quando Deus preparar. Não é assim? Já ouviu alguém falando assim? Quando Deus preparar. Você está vendo que ele não vai fazer, que ele não quer fazer, que ele não vai mexer nada para aquilo. Então ele coloca para Deus, né? Quando Deus preparar. E aí ele vai fazer todas as coisas para que Deus não prepare aquela situação. E mesmo se Deus preparar, ele também, não foi para mim. Foi por irmão que não veio. O irmão que não veio. Deus não sabia, né? Ele mandou uma palavra por irmão que não veio. Deus não tem sabedoria. Esse Deus que a gente serve, né? Então, diz aqui: passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. Pelo estado do campo e pelo estado da vinha, ele já sabia que havia um homem preguiçoso ali. Por trás daquela ruína, havia alguém que não cuidava daquele lugar. Ele é um homem sem juízo, diz a palavra. E aquele campo, aquele lugar, já mostra que ele era uma pessoa reprovável. A palavra de Deus no 31 diz assim: havia espinhos por toda a parte. O chão estava coberto de ervas daninhas, e o muro de pedra estava em ruínas. Então 3 coisas foram identificadas de cara. Quando o sábio chegou naquele lugar, ele bateu o olho, ele já viu 3 coisas. Ele não precisou nem investigar muito. Ele não precisou cavar muito, não. Já foi evidente. O campo estava cheio de espinheiros. Era um lugar que ninguém transitava à vontade, que ninguém passava lá, que ninguém passou o rastelo naquele lugar, que ninguém cuidou daquela situação. Cresceu espinheiros naquele lugar. A segunda coisa que ele identificou, que era uma vinha, que tinha uma vinha ali, mas que essa vinha não dava uvas, porque o que tinha ali estava coberta de ervas daninhas. Ervas daninhas, elas vão crescendo junto com a plantação. E se você não dá conta dela, ela sufoca a sua plantação e ela mata. Então ali, o que tinha para colher no dia da colheita, não tinha nada, tinha ervas daninhas. O que você ia fazer com ervas daninhas? Se havia uma plantação de uvas que poderia dar um recurso, uva na Bíblia ela representa alegria também, que poderia trazer algo bom na colheita. Essa preguiça deste homem não deixou com que ele cuidasse daquela plantação, e que no dia da colheita não ia ter nada para colher, porque o preguiçoso não tem nada a oferecer. O preguiçoso não oferece nada. Ele está parado, esperando que alguém faça por ele, que alguém vai lá no lugar dele e entregue tudo pronto. Tem dia que dá vontade, não tem dia? Tem dia que eu queria chegar na empresa e falar: eu queria tanto que alguém tivesse resolvido o problema no sistema que eu não sei resolver. Tem dia que a gente quer, mas se ninguém for lá fazer, quem tem que fazer somos nós mesmos, irmãos. Não adianta esperar. Se por um milagre Deus pode agir e fazer um milagre, Deus pode fazer isso, mas na maior parte das vezes, nós vamos ter que dar o primeiro passo em busca de algo
nas nossas vidas. Nós sabemos que nós temos um Deus grande, um Deus que nos abençoa, um Deus que prepara todas as coisas. Nós sabemos e cantamos sobre isso. Então, por que muitas vezes nós não damos um passo para poder aí falar: Deus, como é que o Senhor vai fazer agora? Eu estou fazendo a minha parte, a parte do natural eu estou chegando, eu estou fazendo, mas Senhor, faz algo maravilhoso aqui, essa parte que eu não posso. Mas muitas vezes nós nem podemos pedir para Deus fazer algo, porque nem a nossa parte nós não fazemos. Não é assim? Nós nem mexemos um pé em direção à resolução, em direção a uma melhora para as nossas vidas. Diz aqui também que ele identificou que o muro estava em ruínas. O muro na Europa, muitos lugares onde é o interior da Europa, onde eles criam as ovelhas lá, se você tiver a oportunidade de ver, os muros, eles são de pedras empilhadas, não é de cimento aqui como a gente está acostumado, né? Eles são de pedras empilhadas. Então o muro, as pedras não caem todas de uma vez, elas vão caindo. Um animal vai lá e tenta pular para o outro lado do terreno, então eles vão tentando tirar as pedras. Mas ali o sábio também viu que havia um muro em ruínas. Isso quer dizer o quê? Que há muito tempo as coisas estavam abandonadas. Uma pedrinha, duas pedrinhas, não iria deixar um muro em ruínas. Mas ao longo de anos, estava tudo arruinado. Não tinha plantação, não dava para transitar, o muro estava em ruínas. E muro em ruínas, ele significa muitas coisas. Nós sabemos que quando Neemias saiu para arrumar o muro era a proteção do terreno. O muro era a proteção do povo. Quando o povo externo entrava, passava aqueles muros para invadir Jerusalém, eles saqueavam tudo, eles estupravam as mulheres, porque o muro estava aberto. O muro da nossa vida espiritual dá lugar para Satanás entrar e fazer a maior festa nas nossas vidas. Então o muro, ele tem um significado imenso. Então aqui diz que o muro estava em ruínas. Além de daquele terreno não cumprir o propósito que Deus deu, do cultivo de coisas boas, ainda assim, o preguiçoso, ele vai perdendo as oportunidades da vida. Tantas coisas abundantes que Deus tem para cada um de nós, e nós vamos deixando ela, e nós vamos perdendo ela para a preguiça. Deixa para amanhã, deixa para depois. Ano que vem, vai chegando o final do ano, então é assim, né? Agora é tudo ano que vem, né? É tudo ano que vem. Tem gente que começa o ano que vem depois do carnaval. Mas agora tem gente já começando ano que vem. Ano que vem eu emagreço, ano que vem eu vou correr atrás disso. Ano que vem, ano que vem, ano que vem. É tudo ano que vem. Ano que vem eu vou ler a Bíblia. É só ano que vem. Aí quando chega dia 5 do ano que vem, já desiste. Não, ano que vem eu vejo então, porque já está muito difícil. Já chegou muita conta para pagar no começo do ano, eu já fiquei triste. Deixa para o ano que vem, eu vou resolver ano que vem essas coisas. E assim nós vamos deixando coisas que Deus poderia fazer coisas maravilhosas através das nossas vidas, perdendo elas para a preguiça. Isso não agrada a Deus. Deus não formou um povo preguiçoso. Aliás, povo crente, ele é muito trabalhador. Então nós precisamos assim, a fé nos faz dispor de ir para as coisas inesperadas, coisas que nós não imaginamos, coisas que nós olhamos e falamos, mas como é que vai ser, né? Eu não sei, mas nós vamos, porque nós não somos preguiçosos. Quando Deus dá um comando, diz um homem naquele filme lá, Tempo de Liberdade, esse que falou da escravidão, O Som da Liberdade. Ele fala alguma coisa mais ou menos assim, ó, se Deus te deu uma ordem, não hesite. Se Deus te deu algo para fazer, não hesite. Se nós hesitarmos, nós não estamos na direção de Deus. Ela nem sempre é fácil, né? Não é sempre que eu estou falando aqui, vai ser tudo fácil para nós fazermos. Não é isso que eu quero dizer. Mas nós
podemos cumprir aquilo que Deus nos chamou. E o sábio, ele passou lá na frente desse terrenão aí, desse homem preguiçoso. E um escritor disse assim, ó: embora os insensatos não possam aprender dos sábios, os sábios podem muito aprender dos insensatos. Que a nossa posição seja de sábio, irmãos, não seja do preguiçoso. Vamos aprender com o erro dos outros principalmente. Em vez de nós precisarmos errar para aprender, aprenda quando o outro já errar. Você falou, opa, fulano já errou assim, já vi que deu errado, já estou aprendendo. Não vou precisar errar também. O sábio disse assim: olhei e aprendi esta lição. Quando ele fala olhei e aprendi, o significado hebraico está dizendo assim, ó: eu coloquei meu coração nisso, eu apliquei meu coração. Então, quando nós aplicamos os nossos corações, nós podemos viver o melhor de Deus. Por isso que esse homem que estava olhando era sábio e o outro era o preguiçoso. Se o outro estivesse fazendo o que era certo, ele ia ser sábio também, mas ele era preguiçoso. E aí diz assim no 33, vou dormir um pouco. Você diz, vou cochilar um momento, vou cruzar os braços, vou descansar mais um pouco. O resultado é simples, não tem prosperidade. E eu não estou falando de dinheiro. Não tem colheita na vida do preguiçoso. Como é que ele vai colher algo? Se lá no campo dele está crescendo erva daninha, se só tem espinheiro, se não tem nada de bom, se ele não cuida. Sabe o dia da oração? O dia que a gente ia orar, aí vou cochilar mais um momento. Sabe o dia da leitura da Bíblia? Vou cruzar os braços, vou descansar um pouco mais. Sabe o dia do curso que a gente tinha que fazer, que podia melhorar o nosso futuro profissional? Vou cochilar mais um pouquinho, diz o preguiçoso. Vou descansar, estou muito cansado dessa vida. Sabe o dia da leitura bíblica? Vou cochilar. E assim em todas as coisas que talvez você pode elencar, porque antes de eu pregar aqui, Deus já estava tratando comigo. Eu já saí fazendo coisa lá em casa, falei, deixa eu pôr minha vida em ordem aqui. Mas agora chegou a sua vez. Eu fiz uma lousa de coisa, irmão. Já fui resolvendo. Deus me deu a palavra, eu falei, bom, se eu vou falar, eu tenho que fazer primeiro, senão é hipocrisia da minha parte. E aí, no dia das coisas, nós cruzamos nossos braços, nós deixamos para lá. Se nós olharmos para a história da Esther, imagina se Esther fosse preguiçosa, irmãos. Os judeus seriam varridos do mapa. É isso que ia acontecer naquele tempo. O que Esther fez? Falou para todo mundo, jejua por nós, nós também vamos jejuar. Não é o irmão 6 horas, né? 6 horas por nós e não vai orar nunca. Irmão 6 horas. É você jejua por nós, você ora por nós e nós também estamos orando. Porque é assim, nós vamos fazer o jejum e eu vou falar com o homem lá. Eu vou falar com o rei. E se eu morrer, eu morri. Pensou se Esther fosse preguiçosa, irmãos? Não ia ter judeu para contar a história hoje. Então, a preguiça, ela pode acabar conosco e com a nossa família. Pode acabar com a nossa igreja. Pode acabar com um futuro lindo na presença de Deus. Não é tempo de desistir do que é certo, igreja. Se você tem pendências aí, faz a lista daquilo que você tem preguiça. Falou, vou enfrentar essa. E vai ticando todas elas. Falou, isso aqui, eu vou vencer essa preguiça aqui. Estou muito preguiçoso. Sabe aquele... Mulher que é assim, sabe aquele negócio que você dá para o marido fazer? Pinta esse teto aqui. Sabe? Arruma esse negócio aqui. Então, irmãos, é só a hora agora. Mostra para ela que você vai sair da preguiça agora. Já vai fazendo. Coisas simples eu estou falando. Isso são coisas simples. Porque tem coisas espirituais que elas são maiores do que trocar o chuveiro, irmão. Trocar a resistência,
trocar, como é que é, o corinho lá da torneira que está pingando faz um ano. Como é que é, do saco plástico, né, no vidro quebrado. Né? Essas coisas, que não é cara, e só depende de tirar a preguiça do lugar, chutar a preguiça, ir lá e resolver. Isso é pouco, mas se nós somos preguiçosos espiritualmente, eu quero te dizer que nós vamos sofrer e vamos deixar de viver coisas grandes de Deus. Porque diz a palavra aqui, ó, mas a pobreza lhe sobrevirá como um assaltante, a sua miséria como um homem armado. Olha, irmãos, diante de um homem armado, de um assaltante, nós não conseguimos fazer nada, nós temos que nos render. E assim é o que está falando. Nós achamos que estamos abafando muitas vezes, deixando tudo para lá. Não tem problema não, alguém faz, depois resolve, o outro resolve e deixa isso para lá. Mas vai chegar um dia que nós vamos olhar e como um assaltante, como que se fôssemos roubados, vamos olhar e falar, eu podia ter vivido coisa melhor. Eu creio que quando Esther olhou para trás da vida dela, ela tinha de algo para se orgulhar. Tinha ou não tinha, irmãos? Ela falou, falei para o pessoal jejuar, eles jejuaram, eu jejuei também. Eu fui lá falar com o rei. E não era brincadeira não, irmãos. Se o rei, ninguém podia entrar na presença do rei. Se o rei não apostasse o cetro para ela, era cova. Ela ia ser morta. Ninguém podia entrar na presença do rei assim. Uma mulher de coragem. Eu fico olhando, se ela quando passou a vida, ela podia olhar para trás e se orgulhar. Não um orgulho, sabe, a pessoa altiva, mas olhar para trás e falou, rapaz, eu fiz uma grande coisa, hein? Falar para as amigas assim, você lembra lá quando eu fui lá falar com o rei? Todo mundo, nossa, que da hora, hein, aquele dia, hein? Hein, Esther? Que dia, hein? Quando você mandou a gente jejuar, e a gente jejuou e Deus deu vitória. Coisas assim, irmãos, que nós possamos olhar para trás e se orgulhar de coisas boas. Porque quando a preguiça ela domina, se nós somos preguiçosos na oração, nós somos miseráveis na comunhão com Deus. Não é assim? Não falamos com Deus, como é que Ele é nosso amigo? Como que Ele ouve? Como que Ele fala se a gente não ora? Então nós somos miseráveis na oração. E às vezes crente, nós somos crentes, isso não é palavra para quem não é crente, é para nós mesmos. Nós somos preguiçosos no estudo, miseráveis no conhecimento. Passa anos e mais anos, não sabe nem onde estão os livros da Bíblia. Uma vergonha para um crente, né? Eu confio na Bíblia. Eu confio, mas nem sabe onde estão as coisas. E eu não estou falando de coisa grande, não. Não precisa saber tudo decorado, não. Mas às vezes não sabe nada. Preguiça de estudar. Preguiçoso no casamento. Preguiça de se doar. O que acontece com o casamento? Um relacionamento miserável. Preguiça com os filhos. Relacionamento ruim. Preguiça no trabalho. Miserável profissionalmente. Então, não há tempo, irmãos, não há espaço para preguiça nas nossas vidas. Nós somos um povo abençoado demais para viver parado, sem viver coisas novas na presença de Deus. E Deus que é tão bom, que eu quero citar mais alguns versos aqui do livro de Provérbios, que Deus vai nos ensinar. Porque até agora eu só falei que nós ficamos, né? Nós ficamos. Mas Deus ele é tão bom que Ele ensina como é que a gente tem que fazer para sair dessa. E aí em Provérbios 6:6, a gente que acha que é muito inteligente, como nós somos o máximo, né? Nós fazemos e acontecemos. Aí o autor do provérbio mandou a gente falar com a formiga. Vai lá observar a formiga. Você acha que você é tudo isso? Vai lá, tem algumas versões da Bíblia que falam assim, ó, vai ter com a formiga, né? Vai lá observar a formiga. Diz assim, ó, Provérbios 6:6, observe a formiga, preguiçoso, reflita nos seus caminhos, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Olha, mano, a formiga,
criaturinha desse tamanhinho, assim, ó. Deus usou muitas coisas, animais, insetos, Ele usou muitos na Bíblia para nos ensinar. E aqui Ele está nos ensinando com a formiga. A Bíblia diz: as formigas, criaturas de pouca força, contudo, armazenam a sua comida no verão. No verão é o tempo bom. No verão é o tempo fácil, né? Ele está querendo dizer aqui, quando armazena no verão, é porque no inverno tem dificuldade. No inverno você não vê formiga andando, você só vê no verão. No tempo mais quente, elas vão sair para conseguir a comida dela. E nós achamos muitas vezes que somos tão sábios, e Deus está falando assim, ó: observa a formiga, observa a formiga. Aí nós vamos sair observando a formiga, vamos olhar para a formiga está lá trabalhando, sempre está lá. Às vezes ela passa com uns negócios maior que elas, né? Passa com um pedacinho de folha, né? Maior que elas, levando assim, na dificuldade, levando. Tem um mais preguiçoso lá, levando quase nada, né? Mas está levando também. Deixa eles se resolver entre eles. Deixa que a formiga resolve entre elas lá. Mas elas não param. Elas só param no tempo certo. Aí diz no 6:7 assim, ó: elas não têm nem chefe, nem supervisor e nem governante. Elas não dependem, irmãos, de ninguém com um chicote atrás delas, falando: vai, trabalha, larga de ser preguiçosa, agora é sua vez, vai lá. Não é assim? Elas não dependem disso, elas não têm chefe. Eu fico imaginando aquela mulher que eu contei no começo, que ninguém falou para ela decorar os códigos das frutas lá. Irmãos, nós muitas vezes estamos a um passo do sucesso. Eu não estou falando só do profissional, eu estou falando do espiritual, da presença de Deus, de viver uma vida abundante. Nós estamos a um passo, mas nós continuamos parados, olhando: ó, fulano chegou lá, ciclano está lá. Ai, se eu tivesse feito. Deus não nos chamou a gente para isso. Dá o primeiro passo. Dá o passo e sai da preguiça que te acomete nessas áreas. Ah, eu podia ter orado ontem, mas nem consegui. Mas por que orar? Então ora, começa agora. Começa hoje. Ah, vou começar só ano que vem. Depois que virar o ano, eu sou uma nova pessoa. É nada, irmão, só virou o ano, a gente continua igualzinho. É só mais um ano para a gente, muitas vezes, continuar na preguiça ou sair delas. E quando chegar o dia 31 de dezembro, meia-noite, olhar para trás e falar: meu, fiz um monte de coisa, ó. Fiz isso, fiz aquilo, desenrolei aquele negócio que eu não conseguia, Deus me ajudou, Deus mandou pessoa. Mas quando foi que Ele fez isso? Quando nós fomos. Teve um milagre coletivo aqui, o Alex estava presente, quando nós estávamos carregando aquele monte de entulho. Ô, dureza. Monte de entulho, irmãos. A gente lá trabalhando no escritório, carregando saco de terra. E eu vou te falar, agora eu vou falar. Quem colocou terra no saco, não teve dó da gente não, viu? Colocou até a boca, mas ele não foi carregar depois. Mas aquele dia aconteceu um milagre, irmãos. Nós começamos a carregar ali para frente. E abrimos uma requisição na prefeitura para buscar o entulho. Sabe o que aconteceu aquele dia, irmãos? Passou um caminhão do entulho, olhou para o entulho, falou: vocês precisam que carregue? Precisa. Colocaram tudo dentro do carro. Aí nós falamos: que legal, já passou a prefeitura para buscar. Eles foram embora, daqui a pouco encostou o caminhão da prefeitura. Viemos buscar o entulho. E buscou mais o resto que faltava. E levou o entulho embora. Foi um milagre aquilo. A gente gosta de, o milagre é só se descer um anjo, né? Aquilo foi um milagre, irmãos. Sabe por quê? A gente não ficou na preguiça, com o portão fechado, com o entulho aqui dentro. Nós colocamos lá fora e a gente estava todo trabalhando. Deus mandou 2 caminhões, falou: ó, vai. E ajudou e levou tudo embora, aquele monte de entulho. Então quando nós se dispomos a ir, Deus vai fazendo grandes coisas das nossas vidas. Mas se ficarmos prostrados, é erva daninha, é espinheira, é muro caído, e ano após ano, e o sábio olhando, falou: ei, continua preguiçoso, não vai colher nada no dia que chegar lá. No dia da colheita, a Bíblia mostra que a colheita era um dos dias mais importantes na história do povo de Deus. Aí no dia da colheita a gente está lá: fulano colheu, o outro colheu, eu não vou colher.
E aí diz que ela assim, ó, ela não tem chefe, não tem supervisor, não tem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Na época do verão. A Bíblia nos diz que todos nós vamos passar por um dia mau. Vai ser talvez um dia, uma temporada. Tem gente que entra por tempos de dificuldade. Deus permite essas coisas. A Bíblia diz que, lá em Efésios 6,13 diz assim: por isso vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau. Então o dia mau ele chega, e ele vai chegar. O dia mau, olhando para a formiga, o dia mau é quando ela não pode sair, ela é o inverno, ela não pode sair. Mas no dia mau, sabe o que acontece com a formiga, que ela não pode sair? A comida dela está tudo dentro do formigueiro, guardadinha, e ela está tranquila lá, ó. Fala, pode vir o frio que vier, eu estou aqui tranquilona. Eu já trabalhei por isso que eu estou vivendo. Eu fiz algo para viver essa maravilha. E aí diz o texto, e permanecer inabalável. Aí eu fico pensando, será que a nossa vida cristã, ela aguenta um inverno? Ela aguenta um inverno? Quando vir o inverno, será que a gente aguenta? Porque nós no verão, a gente produziu, a gente correu atrás, a gente buscou a Deus. Será que quando chegar o inverno, nós vamos ter algo para tirar da nossa vida de oração, da nossa vida cristã? Ou no inverno nós vamos morrer de fome, sem poder sair? Então a Bíblia nos ensina isso, a não sermos preguiçosos. Tudo que nós estamos fazendo hoje é uma plantação, para que amanhã a gente venha colher. O estudo, a oração, a comunhão, o bom trato. Às vezes a gente não trata mal ninguém, né? Aí amanhã a gente é maltratado, fala, me trataram mal. Você trata mal todo mundo, você quer o quê? Voltou a colheita sua, parabéns, você colheu aquilo que você plantou, sucesso para você. Então que a gente tenha sucesso em coisas boas. A gente precisa sair da preguiça, igreja. E a palavra de hoje é essa daqui, é preguiça. Deus quer tratar com a gente nessa área. Saia da preguiça, ela está te atrapalhando em tudo na sua vida. Parece que não, mas você poderia estar muito melhor hoje. E eu não estou falando de dinheiro, estou falando de pessoa. Você poderia estar muito melhor hoje se tivesse dado um passo para o seu sucesso. E do 6 ao 11 diz assim: até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar? A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe virá como um homem armado. De novo, quando a gente menos espera, a vida de preguiça ela vem como um assaltante, e aí a realidade chega. Ué, só tem erva daninha na minha plantação. Ixi, o muro caiu, minhas ovelhas foram embora, roubaram aqui porque o muro estava caído, não plantei nada, não tenho nada. É assim que a preguiça nos assalta. Mas nós podemos olhar para a formiga, ela vai. E nós podemos olhar para a Bíblia, que diz assim, ó: busquem e encontrarão. Mateus 7:7. Peçam e lhes será dado. Está vendo que é nós indo ao encontro? É nós indo ao encontro. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Irmãos, se nós ficarmos parados, nós estamos a um passo de bater a porta de Deus, de Ele abrir essa porta, e nós estamos parados. Amanhã eu bato. Não vou incomodar Deus não, mas é que nós somos preguiçosos, né?
isso é um probleminha só, isso é bobagem. Mas Deus está mandando, bata, porque tudo na nossa vida é de interesse dele. Tudo. Tudo. Em Mateus 11, 28, venham a mim. O que isso nos leva a... O que essa palavra nos diz? Venham a mim, quer dizer, dá um passo em direção a Deus. Venham a mim, Jesus está falando, venham. Olha, diante do Mar Vermelho. Moisés estava lá, o povo reclamando, nós vamos tudo morrer. E aí Moisés foi falar com Deus. Deus, olha esse povo aí, que nós vamos fazer agora? E aí ele fala, Deus, o que ele fala para Moisés? Olha, Moisés, dize ao povo que marche. Deus tinha um mar para abrir, igreja. Mas eles tinham que ir. E essa parte é nossa, ela nunca vai ser de Deus. O milagre é dele, o resto é nosso. Diga ao povo que marche. E você, Moisés, estende o bordão. Estende o bordão sobre as águas. E o mar abriu. E eles passaram, diz a Bíblia, a pé seco. Alguns maldosos falam que eles passaram porque naquele tempo, quando abriu o mar, ele estava raso. Mas é engraçado que a Bíblia falou que até os cavalos dos egípcios morreram, né? O cavalo nem ia morrer numa poça d'água, né? Mas é quem não lê Bíblia aí começa. Não lê a Bíblia e arruma essas coisas para falar. Eles passaram a pé enxuto, diz a Bíblia. Enxuto. Mas eles caminharam. Então a Bíblia nos chama hoje a sair dessa posição de preguiça. Alguém de nós, eu acho que muita gente aí vê aí a internet. Alguém já ouviu alguém falando assim, a vaca não dá leite? Muita gente já ouviu, né? A vaca não dá leite. Quando eu ouvi isso aí, eu falei, como é esse negócio aí? Aí, porque eles colocam alguma coisa que te dá um impacto, né? Senão a vida é tão corrida que se demorar mais do que 10 segundos, a gente não quer mais nem saber. Aí falou, a vaca não dá leite. Eu falei, que negócio é esse agora? Que mudou minha vida agora, saber desse negócio. Tudo bem que, né? A gente já compra o leite lá no mercado, né? Mas a vaca, aí ele explicou que a vaca realmente ela não dá leite. Você tem que ir lá tirar o leite da vaca. Você tem que se dispor, você quer beber leite, né? E a gente fala de um tempo diferente do nosso. Levanta, vai lá na vaca, coloca lá o baldinho e tira o leite da vaca. E Deus está nos chamando para sair, para dar um passo, para sair da posição da preguiça, dar um passo em direção ao sucesso, de forma que nós possamos viver o melhor de Deus nas nossas vidas. Que quando chegar daqui um tempo, nós possamos olhar juntos para trás e falar, se a gente tivesse ficado parado, hein? Não tinha feito nada. Mas olha, depois que a gente deu o passo, aconteceu isso, Deus mandou isso, Deus providenciou aquilo, Deus abriu aquela porta. E aí a gente vai contar histórias de Deus mandando e nos ajudando e fazendo milagres. E é isso que eu te chamo nesta noite, nessa manhã, que Deus está falando forte para nós nesta manhã. Saia dessa posição. Deus tem muito mais para nós. Amém, igreja? Sem preguiça? Show preguiça? Amanhã já vai para a academia, deixa eu ver, já vai mudar a vida de oração. Mas é isso, é o primeiro passo que diz tudo nas nossas vidas. Nós não vamos ser os melhores conhecedores da Bíblia quando nós lermos um capítulo amanhã. Mas daqui 10 anos, quando nós olharmos para todas as leituras, nós vamos saber muitas coisas da Bíblia. Deixa a preguiça de lado e vamos, que Deus tem grandes coisas. Amém? Vamos orar? Santo Deus, em nome